Olá, hoje nós estamos aqui com o candidato a prefeito de Avaré, Roberto Araújo, esclarecendo a todos que nós fizemos uma reunião com todos os candidatos e seus representantes para tratar não só dessa entrevista, mas também do debate que ocorrerá no dia 2 de outubro. Não esteve presente no dia da reunião o candidato Denilson Ziroldo e nem mandou o representante. Os demais candidatos estiveram presentes ou mandaram representante. Então hoje nós iniciamos aqui a entrevista. A entrevista, candidato, será de 15 minutos. Eu irei sortear um dos temas aqui, passarei para o professor Júnior, ele fará a pergunta. Na sequência, eu farei outro sorteio, o Miguel vai fazer a pergunta. Então, o candidato tem 15 minutos, faremos um intervalo rápido e mais 15 minutos. Vai depender do candidato quantas perguntas. Se responder de forma rápida, terá mais perguntas a serem feitas. Ok? Ok. Vamos lá, então, vamos dar início aqui nos 15 minutos. Início. Professor Júnior, a pergunta, cultura, perguntando a respeito de cultura para o candidato Roberto Araújo. Candidato, a FANPOP é importante para Avaré? A FANPOP, ela é mais que importante. A FANPOP é o berço musical de Avaré, é o berço de talentos. Aqui revelamos os maiores talentos da música popular brasileira. E no nosso governo, a FANPOP, ela será valorizada. Iremos trazer novamente a FANPOP para o seu celeiro. Ou seja, tenho compromissos com as pessoas que lá atrás originaram a FANPOP de me ajudar a realizar a FANPOP em Avaré. Ou seja, outrora a nossa FANPOP será a mesma. Vamos trazer aqui para Avaré shows maravilhosos, vamos revelar novos talentos e resgatar a nossa FANPOP, que infelizmente foi esquecida nesses últimos governos que passaram por Avaré. Próximo tema, para Miguel Shibani perguntar. Saúde. Nós temos aqui o tema saúde. Candidato Roberto, a Avaré tem uma estrutura muito boa de saúde. Tem diversos PSFs, tá? Mas a reclamação constante da população é atendimento no pronto-socorro e a falta de medicamento. Qual é a sua visão sobre isso? Excelente pergunta, Miguel Shibani. Falta de medicamento. Nós iremos colocar uma estrutura capaz de adquirir todos os medicamentos básicos e necessários para atender a nossa população. A nossa farmácia, ela estará recheada de medicamentos para atender toda a população de Avaré. Além disso, no pronto-socorro municipal, eu quero também colocar um local, uma farmácia, para que o paciente que seja atendido no pronto-socorro já saia de lá com os medicamentos em mãos e não precise se deslocar à farmácia 24 horas ou no dia seguinte em qualquer outro lugar para comprar o seu medicamento. Foi atendido no pronto-socorro, vai receber o seu medicamento. Fora isso, aqueles pacientes que utilizam o remédio de uso contínuo, vai ter um programa para levar o remédio na tua casa. Nós vamos organizar e de 90 em 90 dias vamos levar essa quantidade de remédio na casa desse paciente. Ele vai evitar de enfrentar filas, de congestionar o sistema e ele vai receber o remédio na sua casa e no seu conforto. Falando em pronto-socorro, o nosso pronto-socorro hoje ele sofre muito com a demanda da região. Nós temos que sentar com o DRS de Bauru e verificar se é necessário atender a população da nossa região ou apenas casos de urgência e emergência. Porque se cada prefeito cuidar do seu cidadão, o nosso pronto-socorro não vai ficar como está hoje, totalmente inchado
de pessoas aguardando o atendimento. Além disso, nós vamos abrir postos de saúde até às 22 horas. Então, o cidadão trabalhador que sai do seu emprego por volta das 18 horas, ele vai passar no posto de saúde e vai ser atendido pelo médico que está lá esperando para dar esse atendimento. Vamos deixar lá um clínico geral, vamos deixar lá um pediatra para atender os casos das 18 horas às 22 horas. E isso vai desafogar o nosso pronto-socorro. A nossa meta é cuidar com muito carinho da população de Avaré no que diz respeito à saúde. Candidato, vamos sortear mais um tema para o professor Júnior. Turismo. Turismo é a próxima pergunta. Candidato, o que pode ser feito para que o nosso turismo, a Avaré que é tão vocacionada para o turismo, o que pode ser feito para se alavancar mais ainda essa grande fonte de receitas? Doutor Júnior, o nosso turismo ele precisa de um choque de gestão. Primeiro, precisamos revitalizar o nosso horto florestal. Ele está lá abandonado. Aquele tablado que outrora serviu de palco para grandes artistas avarienses, hoje não existe mais. No nosso governo, nós vamos revitalizar o nosso horto florestal. Nós vamos colocar ali uma estrutura adequada, vamos colocar um alambrado, um gradil ao seu redor, colocar calçadas para as pessoas que trafegam paralelamente ao lado do horto e hoje são obrigadas a caminhar na rua, correndo o risco de serem atropeladas, e dentro do horto nós também iremos limpar aquele lago, vamos fazer uma pavimentação ao entorno do lago, um piso tátil, onde cidadãos de baixa visão ou até os cegos irão conseguir fazer sua caminhada ao lado do lago do horto. Vamos iluminar também, porque à noite, até às 22 horas, ele estará lá, iluminado, esperando a população para usufruir daquele espaço. Fora isso, colocaremos pedalinhos e também uma tirolesa para atrair as pessoas e irem lá buscar um espaço onde elas poderão se divertir. Com a iniciativa privada, vamos fazer um restaurante com visão panorâmica para o lago. E as pessoas estarão lá no restaurante com aquela visão bonita do lago, do horto florestal. Somado a isso, nós vamos criar a Guarda Municipal de Avaré e dentro do horto vai ter uma base da guarda para dar segurança aos turistas e às pessoas da cidade de Avaré que frequentam o horto e gostam de caminhar pelas trilhas do horto. O Horto Florestal de Avaré será o nosso cartão postal. Além do horto, temos o Lago Berta Banvar, que hoje está lá abandonado. O Lago Berta Banvar vai receber um tratamento diferenciado nosso. Ao lado do lago, nós vamos fazer uma pista de caminhada, vamos também iluminar o Lago Berta Banvar, vamos colocar um cercamento no lago e guarita, e vamos despejar naquele lago 1 tonelada de peixes a cada 2 meses. E vamos fazer 4 torneios por ano, porque o povo de Avaré gosta da pescaria. E nós vamos dar esse atrativo para eles. Aí por que do fechamento daquele lago e da guarita? É para evitar aquelas pessoas que pescam com tarrafa e rede e furtam praticamente os peixes do lago. Então ali vai ser colocado dinheiro público. E esse dinheiro público será respeitado e tratado com muito carinho. Fora isso, estamos em contato já com empresas que fazem parques aquáticos. E uma delas, que fez agora, recentemente, na cidade de Paranapanema e lá em Sorocaba, demonstrou interesse também em vir para Avaré. Mas para que isso aconteça, eu preciso ganhar a eleição para a gente dar continuidade nesse sonho aqui em Avaré. Candidato, próximo tema.
agricultura e meio ambiente para Miguel Shibani. Pronto, Roberto. É moda hoje falar em meio ambiente e também o agro é uma fonte de receita para o produtor rural. E Avaré é uma cidade que tem uma vocação agrícola. Tem expectativa de fazer alguma mudança, trazer algum curso de Senar, e preparar o pessoal para o crédito rural, para buscar recursos, tipo do Pronaf? E eu queria saber. Miguel Shibani, gostei da sua pergunta. O que falta é exatamente isso. Chamar o pessoal do agro e mostrar para eles os caminhos que existem para alcançar esses recursos de investimento que vai gerar emprego e renda na cidade. E nós temos esses projetos de fazer essas parcerias. Mas antes disso tudo, nós temos que nos preocupar com as estradas rurais. Algumas delas hoje, você não consegue trafegar por elas. Recentemente, através do meu amigo, o deputado Major Meca, nós conseguimos reativar a cascalheira de Avaré, que estava parada na CETESB. Ficou por anos sem autorização de retirar cascalho. Mas através do meu trabalho de vereador, junto com o apoio do deputado Major Meca, a autorização para utilizar essa cascalheira, ela foi devidamente regularizada. E nós vamos agora, em nosso governo, usar essa cascalheira para arrumar todas as estradas rurais do nosso município. Esse é um compromisso assumido pelo prefeito Roberto Araújo a partir de 2025. Mais um tema. Professor Júnior, esporte. Candidato, caso eleito, quais serão as suas prioridades para o esporte em Avaré? Doutor Júnior, o esporte, ele está na veia, está no sangue de todo cidadão, né? Cada um tem uma modalidade que ele gosta, cada um tem uma modalidade que ele prefere, mas nós iremos olhar todas as modalidades com bastante amor e muito carinho. Hoje, a principal dificuldade que nós vemos aqui em Avaré é com relação ao transporte. Os atletas, muitas vezes, deixam de disputar campeonatos por falta de transporte. Nós vamos adquirir ônibus, vans, para alimentar esses atletas no que diz respeito ao transporte. Não vai mais faltar transporte para os atletas competirem nas cidades que eles são convidados. Então hoje, se você parar para analisar, a Avaré ela está carente em vários segmentos também, além do esporte. Por exemplo, nossos campos de futebol. Um ou outro está bom, mas ainda não está 100%. Nós vamos, durante os nossos 4 anos, consertar todos os campos de futebol. E como que vamos fazer isso? Nós vamos, primeiro, colocar nesses campos uma casa de caseiro, vamos colocar vestiários e arquibancada. Todos os campos municipais de Avaré terão o mesmo tratamento. Aí sim, poderão disputar campeonatos nesses campos com dignidade. Além disso, nós vamos ter aqui um centro de treinamento de artes marciais. Qualquer tipo de arte marcial, seja judô, karatê, muay thai, jiu-jitsu, capoeira, dentre outros. Nesse nosso centro de treinamentos, todos serão devidamente valorizados. Vai ter lá um professor para cada tipo de modalidade para atender toda a população de Avaré. Fora isso, iremos fazer o fechamento da nossa piscina municipal em Alvenaria. Hoje lá é aberto e o vento ele não deixa com que a piscina seja devidamente aquecida. E muitos atletas não podem usufruir da piscina por causa disso. Com esse fechamento, a temperatura da água ficará agradável e os nossos atletas e demais pessoas que gostam de usar a piscina municipal poderão utilizá-las sem nenhum problema. Candidato, não dá tempo de fazer outra questão, então o senhor tem 1 minuto e 20 segundos ainda para complementar.
Bom, complementando aqui sobre o meio ambiente, que o Miguel Shibani também perguntou, e eu respondi a respeito da agricultura. Eu sou biólogo, formado aqui pela FREA de Avaré, além de ser professor de matemática e também formado em Direito. E eu tenho um olhar especial pela parte do meio ambiente. O meio ambiente, ele é tudo numa cidade. E no nosso governo, ele será prioridade. Vamos trabalhar com bastante afinco para respeitar o nosso meio ambiente. Falando agora a respeito dos esportes, que o Dr. Júnior perguntou. Além de tudo que eu elenquei, nós queremos ainda fazer, junto aos nossos esportistas, práticas onde eles terão a oportunidade de aprender com os professores de educação física outras funções além daquelas que eles já estão preparados. Ou seja, nós vamos disponibilizar professores de educação física para acompanhar os nossos atletas nos seus treinamentos. Assim, eles não correrão risco de treinar e se machucar ou se lesionar. Esse vai ser o nosso projeto também na área dos Candidato, esportes. terminou seu tempo. Muito obrigado. Pessoal, aguardem que votaremos já no segundo bloco. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para a entrevista dos candidatos a prefeito da cidade de Avaré. Agora nós estamos entrevistando o candidato Roberto Araújo. Candidato, vamos para o próximo tema, sorteando o próximo tema aqui. Finanças. Miguel Shibani. É um tema que vai... minha pergunta minha é bem simples. Você não vai pegar uma prefeitura sem dívida. O candidato tem algum projeto para saldar a dívida nossa? Tem alguma coisa preparada para a cobrança das dívidas ativas, para melhorar a renda do município e buscar o CRP? Miguel, olha só. Realmente os cofres municipais, eles estão no vermelho. Como vereador, eu tenho acesso a algumas informações e hoje me parece que a dívida está batendo na casa aí dos 50 milhões de déficit. Isso é muito grave, porque você vai assumir uma gestão sabendo que já está no vermelho, né? Então nós temos que fazer um choque de gestão, temos que reavaliar todos os contratos de prestadores de serviços, todos os contratos de aluguéis, e de uma maneira ou outra nós temos que enxugar essa máquina, né? Além disso, existe uma área que pertence à Prefeitura Municipal de Avaré. Essa área ela está entre o bairro do Ilho Gambini e o bairro Golf Country. E, segundo consta, essa área vale hoje no mínimo 24 milhões. Se for feito um leilão, estima-se que pode chegar a 40 a 50 milhões. Talvez esse seja um caminho para tentar amortizar essa dívida. Além disso, nós temos o apoio do governador Tarcísio. Declaradamente, através de vídeo, ele fez essa manifestação ao Roberto Araújo, candidato a prefeito pelo PL número 22. E o Tarcísio vai nos ajudar a consertar as finanças da cidade de Avaré. Como? Enviando emendas para cá, para que a gente não precise utilizar da nossa receita para realizar as obras. Então nós vamos buscar, junto ao governador Tarcísio, com o apoio do nosso amigo deputado Major Meca, com o apoio do nosso amigo deputado Conte Lopes, recursos financeiros para realizar as obras do município de Avaré. Consequentemente, o nosso dinheiro, fruto do nosso município, nós vamos utilizar para gradativamente ir sanando os cofres municipais. Vamos sortear outro tema.
professor Júnior. Funcionalismo público. Candidato, nós sabemos que a nível do Brasil, as caixas de previdência própria, ou as caixas dos municípios, elas são deficitárias. A de Avaré não é exceção à regra. O senhor acha que Avaré deve continuar com a caixa de previdência ou deve estudar a possibilidade de migrar para o regime geral da previdência? Doutor Júnior, quando criou a Caixa de Previdência de Avaré, eu fui o único vereador que votei contrariamente, que eu entendia que não deveria sair da regra geral, permanecer com a União. Por quê? Porque se o município ele não paga, a União vai lá, resgata o recurso e zerou o assunto. Mas não. Naquela ocasião, eu fui voto vencido, criaram a Caixa da Previdência e hoje está esse arrombo que está. Entra prefeito, sai prefeito e a dívida permanece. Para a gente migrar de novo para o regramento, para o regimento geral da União, nós temos que saldar essa dívida. E para saldar essa dívida não é fácil, ela é muito alta. Então nós temos que estudar aí uma maneira de resolver esse problema e para ajudar o funcionalismo público municipal, fazer uma reunião, uma assembleia com eles, e se eles aceitarem, aí sim fazemos essa migração para o regimento geral do governo federal. Mas é um problema gravíssimo que nós vamos ter que enfrentar de frente e tem que resolver. Não pode perpetuar. Falando em funcionalismo, eu quero também esclarecer que no nosso governo nós vamos fazer um novo plano de cargos, carreiras e salários para distorcer o que está equivocadamente acontecendo hoje. Você vê pessoas com a mesma função de níveis diferentes. Por exemplo, você vai pegar um encanador, um pedreiro, eles fazem a mesma função praticamente, mas são níveis diferentes. Tem que igualar, tem que ser igual. Outra coisa, tem funcionário da prefeitura ganhando menos que um salário mínimo. Isso é ilegal, é inconstitucional, não pode, mas tem. E com esse novo plano de cargos, carreiras e salário, nós queremos elevar os salários das classes iniciais. E os demais, nós vamos também melhorar os seus salários e durante os 4 anos, no mínimo, nós vamos repor a inflação daquele ano para cada servidor. E quero assumir aqui um compromisso. Em janeiro, vou mandar um projeto para a Câmara colocando o valor de R$1.000 no Vale Alimentação dos servidores públicos municipais. Até porque a Câmara de Vereadores recebe hoje aproximadamente mais de R$800 de Vale Alimentação. E a Prefeitura 600. E no nosso governo, servidor público vai iniciar com Vale Alimentação de R$1.000. Já fiz o estudo, temos condições para isso e faremos isso. Candidato, o próximo tema a ser sorteado para Miguel Shibani é infraestrutura. Candidato Roberto, o trânsito de Avaré é caótico. Nós temos uma despesa violenta que se paga com parquímetro para estacionamento. Temos o nosso radar fabuloso. O que o candidato acha que precisamos fazer para melhorar o trânsito de Avaré? E por que não ter um parquímetro que nós pagamos comissão e não receber uma miséria que recebe hoje? E o radar, que pagamos uma fortuna por mês e não seria por porcentagem. O município economizaria e teria caixa. Miguel, olha só, com relação ao radar, está registrado no meu plano de governo. Nós vamos fazer uma audiência pública com a população e ela vai decidir se ela quer que permaneça, se ela quer que retire ou se ela quer que transforme em lombada eletrônica. É a população que vai decidir sobre os radares em Avaré. Particularmente, eu, Roberto Araújo, acredito que perto da Santa Casa,
perto do pronto-socorro, perto do AME, perto de creches, de escolas, há necessidade de colocar radar ou lombada eletrônica para diminuir a velocidade dos veículos e, consequentemente, proteger as pessoas que trafegam por ali. Mas, cá entre nós, existem pontos de radares na cidade que, na minha modesta visão, são inadmissíveis. Avenidas com velocidade de 40 km em um determinado ponto. Se você andar em Bauru, a avenida tem também, mas ela é paulatinamente. Então você não sai de 60 e entra 40 repentinamente. Você permanece sempre naquela velocidade. Isso aí é um estudo que nós vamos fazer com um técnico preparado para isso, engenheiro de tráfego, engenheiro de trânsito, mas vamos levar para a população decidir, porque o nosso governo vai ser democrático e a população é que vai dar a palavra final. Sobre os nossos parquímetros, eu me lembro muito bem que os comerciantes estavam preocupados devido à falta de vagas no comércio da cidade e fizeram uma reivindicação na época para o prefeito, pedindo que colocasse a Zona Azul na cidade, porque eles não tinham vagas de estacionamento na frente dos seus estabelecimentos. E criando a Zona Azul, isso iria acabar. A prefeitura iniciou a Zona Azul, na época, contratando funcionários, mas durante muito tempo só deu prejuízo. E daí resolveu terceirizar essa Zona Azul e ela paga hoje para a prefeitura um valor relativo ao serviço. Então, na ocasião que aconteceu isso, para a prefeitura foi um bom negócio, porque ela deixou de ter prejuízo e passou a ter lucro. Para a gente retirar essa Zona Azul, se os comerciantes quiserem, a gente retira sem problema nenhum, porque foi colocado lá a pedido deles. E nós temos que respeitar a vontade dos nossos comerciantes também. Vamos sortear o outro tema. Professor Júnior, a pergunta sobre emprego. Candidato, como que na sua futura administração, caso eleito, as pessoas que estão desempregadas em Avaré podem esperar uma colaboração da prefeitura? Doutor Júnior, primeiro a gente tem que consertar o nosso distrito industrial. É uma vergonha. Eu estive lá recentemente, continua sempre do mesmo jeito, sem infraestrutura nenhuma. Não tem pavimentação, alguns lugares não tem acesso à água, a esgoto, iluminação. Então nós vamos dar uma atenção especial ao nosso distrito industrial, nós vamos colocá-lo em ordem, com toda a infraestrutura necessária. Aí depois disso, nós vamos procurar grandes indústrias, grandes empresários, para investir na cidade, para trazer a sua empresa, para trazer a sua indústria. Fazendo isso, consequentemente, vai gerar mais empregos. E aqueles que estão aqui, nós vamos também procurar um a um para saber o que ele precisa para aumentar a sua geração de empregos. Eu tive recentemente visitando uma indústria em Avaré, que ela precisa de mais um pedaço de terra no distrito industrial para aumentar a sua empresa e gerar mais empregos. E, infelizmente, a prefeitura negou isso para um empresário que já está estabelecido em Avaré. Isso não pode acontecer. Até antes de você trazer esses empresários de fora, como eu vou fazer, eu vou primeiro consultar aqui em Avaré quem quer aumentar a sua empresa, aumentar a sua demanda de empregos, porque já está estabelecido aqui. Tem que ter um olhar especial para os nossos empresários que escolheram Avaré, investiram em Avaré. Depois disso, vamos atrás de outros empresários, de outros industriários que queiram também, aqui em Avaré, trazer a sua indústria, trazer a sua empresa. O governador Tarcísio, que está me apoiando, já me falou: Roberto, em janeiro me procure que eu vou conseguir mandar para Avaré algumas empresas que me pedem auxílio, que me pedem uma normativa, qual lugar que seria melhor para eu levar a minha empresa
para eu levar a minha indústria. Mas eu não vou procurar o governador Tarcísio em janeiro, porque em janeiro nós vamos começar a arrumar o nosso distrito industrial. Depois, vamos conversar com os nossos empresários que já estão sediados aqui. E futuramente, vou procurar, sim, o governador Tarcísio para trazer empresas e indústrias para cá. E detalhe, uma empresa, uma indústria que vem para cá, ela quer também uma mão de obra especializada. E nós vamos fazer parcerias com o Senai para que eles forneçam os cursos profissionalizantes e a gente entregue para essa empresa, para essa indústria, um profissional preparado para prestar o serviço. Candidato, tendo em vista o adiantado do tempo aqui, nós daremos 1 minuto no final agora, aguardando da 14 minutos. O senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui levando um pouquinho para a população do nosso trabalho, da nossa vontade de melhorar a nossa cidade. Além de tudo que eu falei, eu quero destacar que nós vamos fazer em Avaré um centro de zoonoses para cuidar dos nossos bichinhos. Eles não serão mais maltratados. Nós vamos fazer uma parceria com as faculdades que têm cursos de veterinária para tratar dos nossos animais. Serão recolhidos, cuidados e depois irão para adoção. E quero aqui também aproveitar esse momento para mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. E no dia 6 de outubro, para prefeito, digite 22, Roberto Araújo. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.